Olá, irmãos e alunos da Escola de Desenvolvimento da Vida. Hoje não teremos a classe para aqueles que desejam se tornar membros de nossa igreja, ok? Então, todos nós estaremos juntos estudando a lição 13, que ainda fala sobre serviço e tem como subtítulo Propósitos e Metas. Vamos estar bastante atentos a esta lição, que será ministrada pela nossa professora Márcia Torres, ok? Vamos então preparar-nos com a nossa Bíblia e nossa revista para este estudo. Tenham um bom domingo na presença do Senhor. Bom estudo. Olá, meus irmãos e irmãs, que bom que estamos juntos em mais uma Escola de Desenvolvimento da Vida. É uma alegria para mim ministrar essa aula, porque é uma forma de ficarmos mais próximos nesse tempo de tanto afastamento. Antes de começarmos nossa lição, vamos fazer aquilo que sempre fizemos em nossas aulas, que é levar o nosso pensamento a Deus e falar com Ele em oração, que é o nosso combustível. Então, oremos nessa nossa aula para começarmos de forma bem certa. Então, oremos. Senhor Deus, amado Pai, querido Jesus, Príncipe da Paz, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Pai da eternidade. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer por esse espaço precioso de aula, e para agradecer por tudo que Tu tens feito em nossas vidas e por tudo aquilo que ainda irás fazer. Pai, que nessa aula Tu venha falar conosco de forma especial, que Tu venha abrir os nossos sentidos para que possamos entender tudo aquilo que Tu queres que falemos, que pensemos e que façamos. Nesse momento não queremos também esquecer, Senhor, não podemos esquecer daqueles que amamos em nossa igreja, que estão adoentados e que pessoas de suas famílias estão também adoentadas, que Tu possa entrar com Teu bálsamo, com Teu amor, com a Tua cura, com os melhores especialistas, com os melhores médicos e com o melhor tratamento. Que Tu possa aconchegar também as famílias que estão enlutadas, que perderam pessoas tão amadas e importantes, mas mesmo assim continuam Te louvando, Te adorando e dizendo que Tu és Deus. Fica conosco, Senhor Jesus, nos ensina e nos faz pessoas melhores, para que possamos entender um pouco mais de Ti. Assim Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa lição é a lição 13. Eu trouxe um livro, sempre gosto de mostrar um livrinho, é do Josué Campanha, Planejamento Estratégico para a Igreja. É um livro bom, que vem com exercícios de planejamento, de evangelização, com definição de metas, tudo aquilo que nós estamos tratando nesses dias e que vamos tratar também na apostila de crescimento. Muito bom esse livro aqui para a gente exercitar na nossa igreja. E até mesmo começando pelos nossos pequenos grupos, estratégias, sonhos, coisas que queremos alcançar. Nossa lição é a 13, página 115, propósito e metas. Está dentro do módulo serviço. Nossa competência-chave é elaborar e trabalhar com propósitos e metas. E competências secundárias, nós provavelmente chegaremos até a competência 3, que é descobrir a própria identidade, saber diferenciar propósitos e metas e analisar a importância das metas. Provavelmente a competência 4, 5 e 6 ficarão para a próxima aula. Bom, já na introdução, o autor trabalha com perguntas. O que cada um de nós deseja fazer da vida, espera fazer da vida? Quais são as nossas esperanças? Qual é o teu propósito aqui na Terra? O que você acha que você está fazendo de bom para as outras pessoas aqui nessa tua vida na Terra? E são perguntas que a gente até se alegra quando pergunta a uma criança. E há uns tempos atrás nós fizemos uma brincadeira no Face. Tinha uma brincadeira no Face que dizia o que você queria ser quando criança. E nós rimos muito em descobrir o que cada um de nós queríamos ser.
e quando acaba, o Senhor, Ele nos leva para onde Ele quer que seja, né? Da forma que Ele quer que sejamos. E é muito engraçado como a gente vai amadurecendo e galgando, né, os passos e os caminhos que Ele vai definindo para cada um de nós. Nós vivemos num mundo em que a gente precisa colocar alvos para a nossa vida, porque vivemos num mundo que nós colocamos alvos para a vida de outras pessoas. Assim, se a gente abrir na agenda, eu trouxe até minha agendinha, que esse ano está tão vazia por conta da pandemia, a gente vai ver aqui na minha agenda compromissos de outras pessoas que nos solicitaram, compromissos que outras pessoas nos solicitaram que assumíssemos. Por exemplo, levar a minha mãe ao médico, uma solicitação, é um compromisso meu, mas não é um alvo meu. Eu preciso levar a minha mãe, eu preciso dar uma palestra tal dia. É um compromisso que uma pessoa me solicitou. Mas o que a gente está falando não é compromisso. Não são datas que às vezes a gente até aceita por constrangimento. Às vezes você não está muito afim de ir em determinados lugares, mas você vai, porque você fica sem graça, né? Compromissos fazem até planos, fazem parte da vida da gente, mas não são parte do nosso plano de vida. Parte do nosso plano de vida são os nossos alvos, aquilo que queremos alcançar através da nossa vida. E para nós alcançarmos um alvo, a gente precisa ter um propósito de fé, exercer a nossa fé. E exercendo a nossa fé, a gente especifica os alvos para curto, médio e longo prazo. Uma vida com propósito é uma vida cheia de alvos e cheia de fé. Mas esses alvos que a gente estabelece para a nossa vida, eles são fruto daquilo que nós somos como pessoas individuais. E para que nós saibamos quais os alvos específicos para a nossa vida, nós precisamos nos conhecer. Precisamos saber qual é a nossa identidade e quais são os valores que vão pautar esse alvo. Aqui no finalzinho da 116, vem falando que a nossa identidade precisa ser conhecida. E a gente conhece a gente se conhece, a gente sabe quem nós somos de verdade quando a gente faz um autoconhecimento, uma autoanálise daquilo que nós somos de verdade. Quando nós paramos e pensamos nas nossas atitudes éticas, profissionais, as nossas características, quando a gente pensa na nossa autoimagem, da nossa qualidade de vida, nossa integridade pessoal, as nossas habilidades que nós temos orgulho de ter, e como que nós convivemos com as demais pessoas, os nossos relacionamentos pessoais, relacionamentos familiares, quem nós somos. Identidade é quem você é, não o que você tem. Nós estamos vivendo num tempo do vale quanto pesa. Você vale aquilo que você tem. Mas isso não é identidade. Por isso nós estamos vivendo uma crise de identidade. Você vale o que você é. E dentro desse autoconhecimento, para que possamos traçar alvos importantes e realistas na nossa vida, a gente esbarra também nos nossos valores, nas nossas convicções, no que é importante, no que é fundamental, o que nos guia, o que nos faz tomar atitudes diárias, as nossas ações diárias. Representam nossos princípios, nossos ideais e nossas crenças. Os nossos valores são cristãos, porque somos pessoas cristãs. E a gente também está vivendo uma crise de valores, principalmente dentro do cristianismo. Nós precisamos criar uma contracultura dentro desse cristianismo pregado com esses valores distorcidos. Precisamos resgatar que Deus é amor, Deus é solidariedade, compaixão, misericórdia, socorro.
Esses ministérios que estão sendo negligenciados dentro do cristianismo, nós precisamos voltar e fazer uma contracultura para que esses valores façam parte da nossa vida. E a construção do alvo de uma pessoa cristã engloba a identidade, quem ela é e o que ela crê, quais são os seus princípios. Na página de 117, no item 2, vem falando assim, os nossos alvos. Aí o autor dá um exemplo de um arado. E aí eu dou o exemplo meu também, que é mais ou menos isso. E na palavra vem escrito em Lucas 9:62, vem escrito assim: ninguém lança a mão do arado e olha para trás, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porque quando você ara a terra, você tem que olhar para frente, por horizonte, senão você vai arar tudo torto. É que nem eu não tenho habilidade motora muito boa, como a minha família tem. Então, quando eu vou cortar um papel, um tecido, qualquer coisa, eu preciso ter uma linha, uma guia, né? Um caminho traçado para que eu percorra com a tesoura direitinho. E assim é a nossa vida. O Senhor é o nosso caminho. O Senhor é a nossa vida, é por onde temos que percorrer através das suas pisadas, é por onde temos que passar, é nossa aia, né? É o nosso guia, é o nosso mestre, é aquele que precisamos seguir para que a gente corte retinho, para que a gente plante no lugar certinho, para que não faça uma colheita inadequada. E aí eu me assustei quando vi 5% da população, da nossa população, apenas trabalha com alvos. 5% é muito pouco. Por que isso acontece? Porque alvo dá trabalho. Requer tempo, requer você olhar para você. É muito mais fácil ficar sonhando com o alvo do outro. Porque o artista tal gravou o CD tal, eu também quero ser. Não, você tem que olhar quem você é, para que você trace alvos com a tua realidade, com a tua identidade e com os teus valores. Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Porque têm medo de fracassar. Eu não tenho alvo, então o que vier é lucro. Isso é um pensamento medíocre, né? E medo de sucesso, autoestima baixa, não se valoriza bastante, acha que tem aquela síndrome do Uruca. Lembra daquele personagem Uruca? Ó vida, ó azar, nada é bom para mim, eu não vou conseguir, eu sou muito ruim. Não, nós temos um guia, um caminho, nós temos um Senhor que nos direciona e um Espírito Santo que habita em nós, que fala, vai por aqui, vai por ali, minha filha. Então, já que 5% da população somente trabalha com alvos, nós temos que aumentar essa conta aqui. E aí a gente está nessa lição aprendendo a trabalhar com alvos para que a gente possa crescer como pessoa e crescer como igreja. Vamos lá, na página 117. Para a elaboração e definição dos seus alvos, considere que os alvos devem estar de acordo com o seu sistema de valores. Eu gosto muito de uma citação do René Padilha, que ele fala assim, que a gente não pode ter numeralotria, a gente não pode ter idolatria a número. A gente não pode ter uma igreja que quer crescer somente multiplicando matematicamente. A gente tem que crescer com saúde, como o Senhor Jesus crescia, em graça e em estatura. E aí, se a gente foge desse sistema de valores cristãos, a gente vai ter uma igreja com a porta aberta e entrando um monte de gente e a porta dos fundos aberta, saindo mais gente do que entrou. Para a elaboração de alvos, considere que os alvos
devem ser realistas. Tu não pode sonhar uma coisa que não está dentro nem da tua expectativa de vida, de valor. Você precisa ter alvos bem elaborados para que você possa reavaliar, avaliar, avançar, regredir, para que você os alcance com eficácia, com excelência. E a gente tem que ter alvos que precisam ser mensuráveis, devem ser específicos, tendo um prazo definido que permita acompanhar o progresso. Sobre alvos realistas, vamos dar um exemplo? Eu não posso querer passar numa faculdade pública se eu falto a todas as aulas do cursinho, a não ser que eu seja um Einstein. Eu não posso fazer prova para o mestrado e querer ser aprovada se eu não estou estudando. Eu preciso ter alvo realista. O meu alvo eu vou estudar, vou fazer isso, eu vou passar por alvos intermediários para eu alcançar o meu alvo maior. E quando a gente mede o tempo do nosso alvo deve ser mensurável, a gente evita uma coisa que eu faço muito, que eu já falei, postergar. Quando a gente tem meta, a gente não posterga. E isso é um exercício para quem tem esse mal, que isso não é uma coisa boa, não. Como eu. A gente precisa ter planos e metas que nos ajudem a nos direcionar, porque senão, e aí eu estou fazendo uma meia-culpa mesmo, pessoas como eu vão, e eu sou assim, gente, pessoas como eu vão assim, se deixar. Eu acho a coisa mais linda a minha filha, ela foca e vai. Eu foco e vou, mas eu vou assim. E isso não é bom, então eu traço planos, alvos e metas para que eu possa chegar. Na página 118 começam, alvos devem ser visualizados. Eu gosto de um filme da Queen Latifah, As Férias da Minha Vida, que ela tem um álbum dos sonhos, né? E no final ela casa com um rapaz que ela amava, ela constrói o restaurante que ela queria muito. Não estou dando spoiler porque esse filme é antigo, mas é um filme muito legal que mostra essa visualização dos nossos sonhos. Eu tenho uma amiga também que ela cola na sua parede todos os lugares que ela quer conhecer, e ela é missionária e ela já foi a muitos deles. Então isso é visualização dos sonhos. E os alvos são recompensados. Quando a gente traça alvos intermediários e a gente vence aquele processo intermediário, a gente fica mais motivado, com mais gás para chegar mais à frente. Um alvo é uma afirmação de como desejamos que alguma coisa aconteça e o tempo que ela acontece. Alvos são afirmações de fé. Olha a diferença. Afirmação de fé não é declaração do que vai acontecer, porque o que vai acontecer está na mão do Senhor. E a gente está vivendo também uma questão aí meio triunfalista, né? Que fala, eu declaro. Não declara nada, porque tua vida está na mão do Senhor. Eu exijo. Não, a tua vida está na mão do Senhor. A gente exige tanto que quando não acontece se frustra. Aí larga a igreja, larga Deus, diz que é culpa de Deus, fica uma confusão só. Não. Alvos constituem afirmação de fé, mas não declaração do que realmente acontecerá. Dentro dessa questão do planejamento, de propósitos e metas, né, que é a nossa lição, nós temos que saber diferenciar propósito de alvo, né? A gente tem que entender o que é um propósito e o que é um alvo. E aí, eu vou dar um exemplo assim, bem grandão para a gente entender. Eu tenho um propósito de dar mais atenção para minha família. Então, vamos pegar um conjunto, vamos imaginar assim um conjunto, um círculo. Esse é o meu propósito, está escrito dentro dele, dar mais atenção para minha família. Beleza. A ideia grandona
que não tem número, não tem data, que é uma coisa que não consegue ser medida porque é muito abrangente, é o propósito. Propósito, igreja em crescimento. Crescer, fazer a igreja crescer, é o nosso propósito. Crescer internamente em amadurecimento e saúde e crescer externamente em números. Beleza. O que é o alvo? O alvo é um acontecimento futuro, claramente definido, realizável e que se pode medir. Por exemplo, eu tenho o propósito de dar atenção à minha família. Aí eu vou botando vários tijolinhos dentro desse meu conjuntinho, meu conjuntão de propósito, assim, almoçar mais vezes em casa, diminuir minha jornada de trabalho, fazer cultos no lar 3 vezes por semana. Eu vou colocando tijolinhos dentro desse meu conjunto e formando uma parede de tijolinhos, formando o meu propósito. E propósito, crescimento da igreja, é a parede. Temos uma parede, crescimento da igreja, temos que construir. Cada tijolinho, cada ação que a gente faz para que essa igreja cresça é um alvo que a gente vai definindo e alcançando. Aumentar as cestas básicas foi um tijolinho colocado no crescimento da igreja. Aumentar o atendimento da comunidade, um tijolinho. Investir no departamento infantil foi mais um tijolinho. Investir nas mídias sociais da igreja foi mais um tijolinho. Olha, investir na aparelhagem para que os nossos cultos sejam mais bem passados, alcancem mais pessoas, é um tijolinho. Daqui a pouco a gente tem uma parede de crescimento. O propósito foi alcançado, porque os tijolinhos foram sendo colocados lá. Deu para entender? Alvo é o tijolinho, propósito é a parede, é o grandão. E o alvo é o específico, é como a gente vai chegar a esse propósito, tá? A palavra de Deus diz que a boa árvore produz bons frutos e por seus frutos a gente conhece, né, a boa árvore. De modo geral, as pessoas elas têm um bom potencial e o mais bonito que Deus faz com cada um de nós é que Ele torna os nossos sonhos, Ele torna os nossos alvos sempre em novidade de vida. Ele vai nos colocando dentro, de acordo com o que nós buscamos o Senhor, Ele vai colocando dentro de nós o motivo e a vontade de crescermos mais para Ele, com o propósito de alcançarmos o reino e alcançarmos mais e mais pessoas, né? Por que os alvos são importantes? Os alvos têm importância na nossa pessoa, na nossa psique, na nossa pessoa física e e também importância espiritual. Dentro de uma visão psicológica, os alvos, eles definem questões existenciais, quem eu sou, onde estive, para onde eu vou, o que eu irei fazer. Dentro da questão psicológica, alvos te ajudam a se identificar como pessoa. Eu sou assim, eu sou dessa forma, eu tenho essas características, eu sou fruto desses valores e princípios. Existe uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, que ela vem falando sobre necessidades básicas que as pessoas têm. Vale a pena vocês darem uma olhada depois. Eu não sou psicóloga, eu já estudei algumas vezes a pirâmide de Maslow e ela vem formando de necessidades básicas do ser humano. Básicas, né? E quando essas necessidades não são atingidas, quando elas não são alcançadas, elas geram um desajuste na nossa mente, um desajuste
psicológico, motivado por essas carências, pela privação de algumas coisas. Então, coisas simples, como necessidades fisiológicas, de fome, sede, sono, tudo isso, quando há uma falha, é alterado. E isso altera na nossa formação de alvos, de metas e propósitos de vida. A gente precisa estar muito bem ajustado dentro desse modelo para que a gente consiga ter foco e para que a gente possa seguir a direção certa para o alcance dos nossos alvos. Paulo fala assim em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No plano físico, o estabelecimento de alvos traz vantagens de separarmos as exigências do nosso tempo. A gente tem planos, a gente tem metas a alcançar, e isso faz a gente ser mais feliz. Se a gente só vive em alcançar planos e metas dos outros, a gente se torna pessoas frustradas. Claro, nós trabalhamos, e às vezes trabalhamos com metas, né? Quem trabalha em banco, metas de alcance de clientes, mas nós temos que ter metas pessoais, nós temos que prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Todos nós vivemos em sociedade e também precisamos ter metas e responsabilidades mútuas, expressar as nossas responsabilidades, atuar em alvos coletivos, como é o crescimento da nossa igreja. E a gente estabelece boas relações quando a gente encontra pessoas que compartilham conosco dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos alvos. E a gente tem a tendência de até ficar um pouco mais afastado com pessoas que não falam, não coadunam com aquilo que nós acreditamos, que nós pensamos. E nós somos Igreja de Cristo e nós temos um alvo em comum, nós temos um valor em comum, por mais diferente que seja a nossa identidade, por mais que seja diferente a nossa formação de vida, nós temos valores e princípios cristãos. E é por isso que quando a gente traça metas no nível espiritual, que está ali na página 121, no nível espiritual, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que nós somos cristãos que vivem no presente e no futuro. Nós temos um reino futuresco, nós temos um reino de Deus que precisa ser apresentado. E a coisa mais linda é, dentro do nível espiritual, do traçar planos, do traçar alvos, propósitos, é que somos pessoas que nasceram de novo. Nós não somos frutos somente de uma infância traumática, nós não somos frutos de um abuso, nós somos pessoas que nascemos de novo. Quando o cristianismo, ele abole em nós a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, não. Você é nova criatura, seu passado foi perdoado, seu futuro está garantido. Cada dia é um dia de potencial na vida de um cristão. Basta que a gente faça o que está escrito aqui em Filipenses 3, 13 e 14. Olha para o alvo, prossiga para o alvo que é Jesus Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso alvo é Jesus. Ele é o nosso padrão a ser seguido. É pelas suas pisaduras que nós temos que pisar também. É pelos seus passos que nós temos que passar em cima. Portanto, o cristão vê a vida como uma linha reta em direção ao ponto culminante, que é a glória de Deus. Isso é muito lindo, porque nós cristãos precisamos ter esse olhar e ter esse olhar num propósito maior, que é a glória de Deus. O nosso propósito
O nosso muro é a glória de Deus e os tijolinhos são as nossas ações, são as nossas crenças, é a nossa fé, é a nossa motivação para continuar, é o nosso evangelismo de rua. Essas são as ações para esse reino futuresco e para esse ponto culminante que é a glória de Deus. E o Senhor nos deu essa segunda chance, quando Ele nos resgata. Ele nos deu uma nova vida e precisamos aproveitar e entender essa nova vida, sabendo que fomos perdoados e que Ele vê em nós um potencial para cada dia alcançarmos mais e mais. Essa é a beleza do Evangelho. Tratar metas e alvos com a beleza do Evangelho, tratar metas e alvos com o Espírito Santo que habita em nós, se torna muito mais fácil para o nosso crescimento pessoal e acaba expandindo para fora, né? É redundante, acaba saindo com o crescimento de todos que estão ao nosso redor. Então a gente encerra aqui essa lição e na próxima lição trabalharemos conhecendo a vontade de Deus. Espero que vocês coloquem em prática essa questão do autoconhecimento, façam uma autoavaliação e voltem a criar metas, planos, projetos, sonhos, não importa a idade de cada um de nós. Que vocês fiquem com Deus e até a próxima aula, na próxima semana.